Olá, sejam bem-vindos ao episódio de número 32 do nosso MarkCast. Hoje temos um assunto quentinho que tá bombando no mundo corporativo. A gente vai falar hoje aqui sobre a NR1 e o novo olhar para a saúde mental no trabalho. Trouxemos ela para falar sobre isso. Fabi Macedo. Ela é mentora emocional, psicanalista, especialista em autoestima e consultora de RH. E ela vai mostrar pra gente quais foram as atualizações que a NR1 teve nesse último ano de 24 e o que isso muda na vida da galera. Então, se você é colaborador, ou se você é gestor, ou se você tem uma empresa, fica ligado que esse MarkCast é para você. Mas antes de começar, lembre de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos seguir. Muito bem-vinda, Fabi! Obrigada, Jéssica, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você, com o seu público. Muito bom. E aí, a gente tá falando aqui, né, Fabi? Eu tava olhando e pesquisando sobre a NR1, tava olhando lá. E aí, quando a gente fala de NR1, a galera fala, meu, o que é isso de comer? É pra vestir? É pra o quê? E muitas pessoas que já são do movimento ali executivo, que cuidam da segurança do trabalho, sabem, mas pensam que a gente vai falar de EPI, né, da importância de usar bota, de usar capacete, né, de usar protetor auricular. Só que hoje a gente não vai falar apenas disso. A gente vai tratar com uma pegada muito mais sobre o ser humano, sobre a pessoa e gerenciamento de risco psicossociais. É isso, não é, Fabi? Isso então, mesmo. para começar e dar uma pimentadinha na coisa, eu quero saber, vou perguntar para você, o que a NR1 tem a ver com o nosso coração? Muitas coisas. Uma coisa muito importante, até falando aqui para o seu público, que a NR1 já existe desde 78 e a última atualização saiu em 2024. E agora, em 2026, a partir do dia 26 de maio, as empresas são obrigadas a estarem de acordo com essa norma. Então, ela foi atualizada. Antes, era só visto a saúde mental como uma coisa física. Agora não, tá nos riscos psicossociais. E eu trago também os dados, antes da gente falar do coração, que é muito importante. Vou trazer aqui porque eu não vou lembrar de cabeça. Tá tudo bem. Dados do Ministério da Previdência Social, 472.328 afastamentos de transtornos mentais em 2024. Uau! É muita coisa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos. Então, a gente está falando de números muito expressivos no mundo corporativo e sobre saúde mental. E de trabalhadores brasileiros, 30% dos trabalhadores apresentavam sintomas relacionados à síndrome de burnout no Brasil. É muita coisa. Não, é muito. Então, é muito grave. Tem muito a ver com o coração, mas no sentido assim, do que esse estado emocional. Porque assim, o que são esses riscos psicossociais? São a síndrome de burnout, a ansiedade, assédio moral, assédio sexual, depressão. Então, tudo isso hoje está dentro dessa norma, né? Dessa atualização. Então, se você está trabalhando e não sabe lidar com as suas emoções, isso vai influenciar em todas essas partes. Por isso que a gente fala sobre o autoconhecimento, né, Jéssica? Sim, é tudo. O quanto é importante você ter autoconhecimento e saber gerenciar as suas emoções. E até trazendo aqui uma ilustração, né, de falar do filme, o Divertidamente fala muito disso, né? O nosso comando, a sala de comando aqui na nossa mente. Porque a nossa mente, ela coordena tudo. Então, a gente tá com raiva, a gente tá triste. O quanto isso vai impactando no nosso trabalho. E se o líder não estiver preparado, esse colaborador vai ser afastado e muitas vezes uma ajuda do líder e uma ajuda da empresa pode ajudar muito. Sim, e o que eu tava também, né, que eu vi, que eu assisti, que você falou de filme, eu já pensei, ela vai falar o mesmo filme que eu tô pensando. Eu tava falando sobre O Diabo Veste Prada,
2. Lá demonstra muito, acho que é NR1 na veia. Sim. Porque Miranda tem até uma assessora que a todo momento fica lembrando a ela De que ela não pode falar tal coisa de e que corrigindo ela. aquilo ali não é legal, Isso. tal coisa não pode e tal. E às vezes a gente vai ter essa assessora física falando pra gente, lembrando a gente, porque tem coisas que são muito da nossa infância, e aí alguém vai ter essa pessoa porque já tem um autoconhecimento bom e sabe que ela precisa de alguém. Mas às vezes nós podemos ter aqui dentro essa pessoa, essa assessora invisível que vai falar pra gente, né? Quando é que eu devo me comportar de uma forma ou não de outra. Pegando esse gancho, né, essa conversa interessante que a gente tem aqui, eu queria saber o que a autoestima e o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal dentro do trabalho, né, pode ali trazer de benefício para esse ser humano que tá ali vivendo a NR1. Agora eu quero trazer a visão do colaborador. Eu ainda não quero trazer a visão do gestor. Então, eu sou uma funcionária. O que essa NR1 vai me beneficiar, né? Porque a segurança do trabalho, ela também vem assegurar o trabalhador, né? Esse é o objetivo principal dessa normativa. Então, o que ela promove de benfeitoria, de benefícios pro colaborador nesse sentido, Fabi? Antes, a saúde mental, ela era tido muito como a parte física. Então, hoje, através dessa norma, o colaborador, quando você fala aí, principalmente de bancos, de instituições financeiras, né? De pessoal de hospital, da área da saúde. Meu marido trabalha na saúde, eu vejo isso diariamente na minha casa. A jornada de 12x36, principalmente. Que é justamente essas metas absurdas. A parte de, muitas vezes, o líder que não sabe ser líder gritando com o colaborador, o bullying dentro da empresa, porque a gente acha que bullying é só na escola. Não, engana-se, viu, gente? O bullying também acontece dentro da empresa. Como, Fabi? Na formação de panelas. Na famosa panelinha, sabe aquela turminha que vai almoçar, aquela turminha que vai pro café, aquela turminha que é promovida e às vezes não tá fazendo, vamos dizer assim, o dever ali dentro da empresa. Eu costumo dizer, eu sempre trago uma gíria muito conhecida no mundo corporativo, que é aquela, sabe aquele funcionário Horácio braço curto? Né? A gente usa muito. A gente usa muito isso no mundo corporativo. Por quê? Porque muitas vezes aquele colega que tá fazendo o braço curto, ele é promovido, porque ele é amigo do líder. E aquele colaborador que tá ali trabalhando aquelas jornadas intensas, muitas vezes fazendo hora extra, fazendo a função dele e a do outro, tá no esgotamento mental. Então, essa NR1, ela veio justamente para ajudar o colaborador nisso, com essas jornadas, com hora extra, com a parte de assédio moral, com a parte desse bullying, com a parte do burnout, porque o nosso corpo, ele dá, como é que se diz? Sinais. Sabe aquela dorzinha de cabeça aí, você que tá nos assistindo, que sempre tem? Aquela gastrite, aquela tensão. Quem nunca, né, Jéssica? Pois é, o corpo tá dando sinal. Uma hora é a gastrite, outra hora é a tensão, a enxaqueca. Tudo isso já é um agravante que o teu corpo tá lhe dando sinais. Então, o colaborador, ele pode se afastar, sim. E ele vai se afastar. Ele pode também, se ele tiver uma ajuda de um colega ou do próprio líder e da própria empresa, que tenha preventiva dentro de algumas empresas, com terapia, com exercício, né? Você que é aí, maratonista aí, que gosta de correr. Então, quanto isso também, para a pessoa que está ali, o líder que está ali, ajudando aquele colaborador, pode trazer para ele. Sim. Esse incentivo. Então, vamos lá. A Fabi já queria avançar pro líder. A gente só tá no colaborador. Segura Jerusa aí. Vamos lá. E aí, Fabi, tudo bem. Ele entendeu, ele tá captando de que ele pode perceber, ele pode ser recepcionado por esse bullying, ele pode ser recepcionado por, de repente, esse desprivilégio, né, de não fazer parte da panela, de não estar entre os favoritos, os selecionados. Mas como é que ele pode
ele como colaborador. Uma coisa é a empresa já deu alguma coisa pra ele, agora eu já te forneço. Ó, fica ligado que teoricamente não pode mais haver bullying, a gente tem que fazer tal coisa, a nossa cultura não permite tal coisa. E aí ele vai ficar atento que agora isso daí é um direito dele. Mas e agora como que ele pode, como você acredita ali como psicanalista, agora eu tô pedindo como você como psicanalista, como você acredita que esse ser humano, ele pode meio que se blindar desse tipo de bullying, panela, abusos, né? Porque a gente tem abusos no trabalho. Às vezes a gente pensa que abuso é só quando o chefe grita. Não, abuso é quando fala, olha, eu quero que você me entregue amanhã e não importa o que você vai fazer, eu quero que você me entregue amanhã. Então, como é que ele pode se blindar sobre isso? A primeira coisa, ele procurar ajuda. O autoconhecimento não tem como, né? É primordial na vida de qualquer ser humano. Então, procurar terapia, procurar assistir podcasts como os nossos, leituras de livros, isso ajuda muito. Mas, principalmente, a questão da terapia. Por quê? A terapia vai trazer para ele a questão de como ele lidar com as emoções dele, como ele lidar com essa parte do coração, essa parte mais emocional. E ele vai identificar os gatilhos. Então, por exemplo, quando um líder ou alguém gritar, ou ele sofrer algo dentro da empresa, dele não levar tanto pro pessoal, dele também saber entender que aquilo, peraí, alguém tá gritando comigo, tá sendo desrespeitoso? Tá, eu vou colocar um limite, eu vou saber dizer não, eu vou saber me posicionar, porque qual que é o problema? Muitas pessoas têm medo de perder o emprego, não sabem dizer não, não sabem se posicionar e não se conhece. E aí esses gatilhos mentais, né, como eu digo, como a gente já gravou um podcast juntas, mas é importante trazer dessa questão das feridas emocionais. Porque quem, por exemplo, sofreu de rejeição lá na infância, traz para a vida adulta, traz no trabalho. O perfeccionismo, aquela coisa de ficar ali horas e horas. Quem tem uma síndrome do abandono, por exemplo, então ele não está sendo convidado, ele não está ali, ele vai trazer isso para o pessoal. E muitas vezes não tem nada a ver com o pessoal. Sim. Tem a ver com a empresa, a cultura da empresa, né? Principalmente para quem trabalha, eu falo muito dessas duas vertentes, mas tem outras, área da saúde, área de televisão. Eu tenho pacientes de televisão. Então, assim, né? Tá aí a nossa grande amiga Isabela Camargo, que fala também da saúde mental, que fala também da importância dos EPIs da saúde mental, que ela é a fundadora dos EPIs, né? O quanto é importante. O que é EPI da saúde mental? É você ter um bom sono. É você ter uma boa alimentação, é você ter um bom gerenciamento das suas emoções. E tudo isso você vai alcançar dentro da terapia. Quer seja comigo, uma psicanalista, quer seja com uma psicóloga, com uma terapeuta, não importa, mas busque ajuda. A sua saúde mental é importante. E agradece, né? E agradece. E o ambiente corporativo também, viu, Sim. gente? Agora vamos pensar lá, né, no ambiente corporativo. Então, agora eu sou a gestora do RH e eu estou me preparando para ali ficar adequada à nova alteração, atualização da NR1. Você como consultora, agora vamos trocar de chapéu. Você como consultora de RH, quais seriam as dicas ali, né? Porque eu também, como gestora de riscos, eu vi que o destaque principal dessa norma reguladora é você traçar uma matriz para você entender e identificar os riscos psicossociais. E não só os riscos psicossociais, mas também os riscos do trabalho. Então, é importante ali que a empresa ela tenha os riscos muito bem mapeados, seu apetite definido, né, para saber atingir. E aí agora eu queria sua visão de consultora de RH. Como é que esse gestor ele pode se preparar para essa atualização, para fazer aquela bate-bola, sabe? Tenho, não tenho, preciso, não preciso. Qual que é a ferramenta que você acha que ali dá para fazer? Eu acho que além não só de implantar, né, a NR1, que já era para ter implantado, como a gente bem falou aqui, mas trazer essa capacitação para a liderança dentro das empresas. Isso é muito importante, muito mais do que Claro, o PGR é importante, né, o Programa de Gerenciamento de Risco tem que ter, mas aí é mais para um especialista que a gente vai contratar dentro da empresa para fazer a matriz, como você falou, para mapear,
para fazer ali também toda uma avaliação, todo um diagnóstico e ver, ó, aqui essa empresa tá aderente, aqui não tá. Aqui precisa estar aderente. E como eu vou fazer essa aderência? Mas isso é mais a parte técnica. Eu quero trazer mais essa parte pro líder agora. O líder, geralmente, as empresas, elas se preocupam muito com hard skill, que são as habilidades técnicas de um líder. Mas poucos ainda falta essa maturidade do líder para soft skill, que são essas habilidades de saber lidar com conflitos, de ter uma empatia, de fazer um feedback assertivo. Feedback a gente faz no individual. A gente elogia em grupo, mas o feedback corretivo a gente faz no individual. E eu pego muito líder fazendo isso junto com os outros colaboradores. Isso é muito errado dentro de uma empresa. Então, precisa ter esse programa de capacitação dos líderes para essa nova atualização de NR1. E claro, né, que a maioria deles também possam trazer essa parte do autoconhecimento. Eles não são terapeutas dos colaboradores, mas eles precisam estar com a terapia em dia. Porque também para aguentar essa pressão que o mundo corporativo traz pra gente, não tem como. Eu, como RH, eu não tô mais à frente do RH, já faz um tempo. Mas eu sempre faço um job ou outro no RH. E eu vejo muito isso, quando eu vou fazer entrevista com gerente, com líder, até para construir cargos e salários, o quanto eles estão fadigados, estressados, esgotados, porque a empresa não está olhando para o lado do ser humano como você está trazendo. Só está olhando para o lado técnico, o lado de metas. A meta é importante, a gente tem que faturar? Tem que faturar. Mas aí a NR1 está trazendo isso para a gente, o quanto a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, ela é importante dentro da empresa. Porque antes, gente, eu preciso trazer aqui um olhar. As empresas são feitas de processos, são feitas de riscos, mas são feitas de pessoas. E pessoas que entregam as metas, não são máquinas. Então, eu lembrei de uma frase do Rodrigo Fonseca, agora com a sua fala. Que ele fala assim, que as emoções movem pessoas e pessoas geram resultados. Exatamente. Então, se você quer aí que a sua empresa fique engajada, que você possa estar dentro do cumprimento da NR1, você precisa aprender a capacitar os seus funcionários a lidar com o gerenciamento de emoções. E não só os líderes, mas como os líderes ser capacitados para poder orientar, direcionar, porque esse é o papel do líder, né? Sim. O líder, ele tem um papel de inspirar, de liderar, de orientar o colaborador, seja para a função técnica ou para soft skills, que são as habilidades que a Fabi falou, como resiliência, né, como flexibilidade, empatia, gestão do tempo, entre outras coisinhas. Então, aqui fica o chamado, né, para você, empresa, que o nosso foco aqui é falar para você, ó, se você não fez ainda, corre atrás, que já tá atrasado, hein? Já bateu na porta aí, já passou o time, mas ainda há tempo de você fazer seu mapeamento, ficar dentro, mas aqui o foco não é olhar a regra somente e não olhar somente a técnica, é emocional. Quando a gente fala psicossocial, a gente está falando da psique, do entendimento, do conhecimento do ambiente, da comunicação, da conexão social. E aí a gente não está falando de técnica. A gente está falando de face-to-face ali, a gente está falando de relacionamento. Então fica aqui o alerta, se a sua empresa só está olhando para hard skills, fica bem esperto que esse não é o direcionamento da NR1. Fabi. E Jéssica, deixa eu só te interromper um pouquinho, que eu me lembrei de uma coisa que aconteceu até comigo numa empresa que eu estava fazendo consultoria, na área da saúde veterinária, de uma veterinária passar mal, com crise de ansiedade, e ninguém sabia lidar com essa pessoa que estava tendo uma crise de ansiedade. Que, porventura, eu estava lá. Então, eu ensinei uma técnica de respiração para ela e ela foi se acalmando. Porque quando a gente fala dessa capacitação para o líder, é importante, porque às vezes uma técnica de respiração, e eu vou ensinar aqui, eu vou deixar esse exercício, pode salvar uma vida. Você está numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, você traz essa respiração, esse centramento, a pessoa vai se acalmando. Porque muitas vezes ela pode desmaiar, bater a cabeça,
E você nem sabe. Uma outra coisa também que aconteceu lá que eu acho muito importante trazer para sua audiência. Isso é muito do RH, mas também quero chamar a atenção. É papel do RH? É papel do RH. Mas tem empresas pequenas e médias que muitas vezes o RH acaba não fazendo isso, porque tá sobrecarregado também. Então, é função também do líder. Faz uma ficha desse colaborador no seu notebook e coloca lá se ele é alérgico a alguma coisa, se ele já teve alguma crise, se ele teve algum surto. Em caso de emergência, chamar quem? Porque eu já tive colaborador tendo uma crise de convulsão. E se eu não soubesse ajudar? Esse colaborador tinha morrido. É muito importante também, viu, gente? Aí chama a gestão de continuidade de negócios. Então, você tem que ter um plano de continuidade. E o plano de continuidade não é só, eu quero que meu business continue, eu quero saber como meu negócio vai continuar funcionando, mas também, como parte do seu business, o colaborador é uma ferramenta importante. Ele tem que estar ali no seu plano de continuidade. Então, realmente, você precisa de ter o endereço desse colaborador, quem você chama nessas horas, entre outras coisinhas que você precisa conhecer sobre ele. A gente tá chegando no final. A hora passa muito, muito rápido. E eu quero dizer aqui pra você qual é o conselho, a dica de ouro que você dá, né, pra a liderança criar esse ambiente um pouco mais seguro e mais leve, mais natural ali, sem ser tóxico. E também para o colaborador, como que ele navegar nessa nova onda, como que ele se beneficiar ainda mais com essa nova adaptação, atualização, na verdade. Então, para o líder, eu diria, faça uma capacitação. Se a sua empresa não dá capacitação, busque fora, né? Hoje em dia tá a internet aí, tem vários recursos, porque é importante, principalmente nisso que eu acabei de falar, né? De você saber lidar ali com algumas questões. Mas Fabi, eu não sou enfermeira, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo. Você não precisa. Você trabalha com gente. E a sua empresa é feita de gente. E gente que dá resultado. Então, um colaborador saudável, a sua empresa está saudável. Então, o líder precisa se capacitar. E não tem como fazer terapia. E isso, hoje em dia, não é mais uma coisa de gente louca, uma coisa para quem é problemático. Isso é premissa número 1, fazer terapia. Colaborador, a mesma coisa. Fazer terapia, buscar autoconhecimento. Dentro da empresa, conversar, chamar o RH. Se você tem... conversar com o seu líder. Se o seu líder não souber, falar no RH. Conversar é importante, você falar. 2 dicas que eu quero dar aqui. Primeiro, vamos lá. Escrita terapêutica. Parece banal, mas não é. Você escrever sobre as suas emoções. Você falar, né? Ali através de um diário, de um caderno, do que você quiser chamar. Eu sei que para você, homem, que pode estar me assistindo, pode parecer uma coisa só de mulher, mas não é. Eu atendo homens, atendo líderes, e muitas vezes esse diário emocional já salvou vidas, tá? Já salvou vidas. Através de um diário emocional, a esposa de um líder viu que ele queria tentar suicídio e ajudou ele, e graças a Deus tá tudo bem. Segunda dica é a respiração. Vamos lá. Então, como é que você vai respirar? Você vai puxar o ar em 3 tempos. Então, segura 3 tempos e solta. 3 tempos. Então, puxa o ar. Segura 3, solta 3. Isso vai te trazer centramento. Isso livra a pessoa de ansiedade, de uma crise de pânico. Além da respiração, se a pessoa que estiver assistindo a gente, ou você líder, ou você dono de empresa, né, de microempresa, tá assistindo a gente, conversar com essa pessoa, você tá onde, qual é o seu nome, qual é a cor da sua blusa, porque você falar e fazer a pessoa falar o que ela tá vestindo, aonde ela tá, traz ela aterramento. E ela sai de uma crise. Então, você pode salvar vidas. Essas são as dicas preciosas. Muito bom. Segura essa dica super preciosa. Se você ainda não clicou, deixa seu like, se inscreve no canal. E, Fabi, te acham aonde? Bom, no meu Instagram, @FabiMacedoCisca, né? Por enquanto, vem novidades por aí, mas eu ainda não vou dar spoiler. Queremos. Mas no próximo episódio eu dou spoiler. Tem bastante coisa acontecendo aí. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.